O conceito de robô vem da antiguidade. Na civilização grega, os primeiros modelos eram figuras com aparência humana ou animal que usavam sistemas de pesos e bombas para obter movimento. Já o primeiro projeto documentado de um autômato humanoide foi realizado por Leonardo da Vinci por volta do ano de 1495. Hoje, eles estão no nosso cotidiano e ligados ao nosso futuro. Os robôs e a robótica são o tema do Universidade que está começando agora. Hoje, no campus da PUC, Rio de Janeiro. Em 1921, o escritor tcheco Karel Čapek usou pela primeira vez o termo robota, que significa trabalho forçado e que deu origem à palavra robô. A robótica está muito mais presente no cotidiano da gente do que a gente pode imaginar. E para a gente entender exatamente o que é isso, vamos trabalhar alguns conceitos aqui. Vamos começar por por exemplo, que é a mecatrônica. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é mecatrônica? Mecatrônica é um estudo de elétrica e mecânica que juntos dão a capacidade de alguém de construir um robô ou qualquer coisa que funcione automaticamente. Mas essas coisas que funcionam automaticamente precisam também saber o que fazer. O que entra aí nesse robô para que ele saiba o que fazer? Os robôs, os automatismos em geral, né, precisam de uma inteligência. Você tem que programar essa inteligência, programar o comportamento que você quer dessas máquinas, né? O que se faz é programar numa linguagem de programação, você modela o seu problema, modela o comportamento que você quer que a máquina tenha e programa o cérebro dessa máquina, um microcontrolador dessa máquina. E a gente está falando de coisas muito simples também ao mesmo tempo? Sim, existem todo tipo de robôs, até um portão automático que abre quando um carro chega pode ser considerado um sistema robótico, apesar do baixo nível de tecnologia. Até um robô que faz uma cirurgia à distância, até os dos mais alto nível. Falando de cirurgia, os robôs hoje já podem ser chamados também de cirurgiões? Na verdade, o que ele falou realmente não vai funcionar para a medicina. A cirurgia exige que esse conhecimento venha do cirurgião. Não é possível atualmente você ensinar e fazer um programa, uma programação para o robô operar sozinho. Um saber muito complexo. Sim, os procedimentos são variáveis, quer dizer, cada caso é um caso, então a gente opera a uma certa distância do paciente, o robô atua no paciente, mas na verdade é uma extensão das mãos do cirurgião. Isso facilita muito o trabalho porque possibilita mais destreza e menos treinamento para o cirurgião, que é muito intuitiva a maneira de operar no paciente, mas não é possível programar esse robô para fazer uma cirurgia ainda. A gente pode dizer também que é mais seguro para o paciente? Em muitos casos é mais seguro. O custo é mais elevado dessa cirurgia robótica, mas o paciente se beneficia com isso, porque é uma cirurgia com mais fineza, uma cirurgia com mais delicadeza e, evidentemente, há benefício. A partir dessa série de coisas, né, mecatrônica, robótica, cirurgias já feitas com robô, a gente vai percebendo que o nosso cérebro também precisa se adaptar para esse não mais tão novo mundo que a gente já tem aí no dia a dia, né? O que acontece nesse cérebro para ele poder sair do analógico e chegar no digital? Pois é, existe uma mudança mesmo e a proposta de uma nova educação, de um novo ensino, ele está exatamente tratando dessa questão do novo funcionamento do sistema nervoso central. Esse professor que está no dia a dia com esse aluno, ele tem que estar antenado a essas mudanças. Essas crianças praticamente já estão vindo prontas com essa nova questão de um cérebro digital e não mais tão analógico. E o nosso cérebro ele tem uma funcionalidade plástica. Então, quanto mais ele aprende, mais novas conexões ele vai fazendo. Então, essa criança ela está diferente, sim. Os professores eles precisam começar a reaprender, a dar uma repaginada nessa questão do ensino, que a aula tradicional já não cabe mais nas nossas salas de aulas, né, Renato? Então a gente tem que mudar. Falando em aulas tradicionais e aulas a partir do que a gente sabe como robótica, você está no ensino médio? Sim, estou no ensino médio.
E como é que a robótica entrou no seu dia a dia? Foi primeiramente por contato com outros alunos mais velhos, né, que participavam de campeonatos que acontecem aqui no Brasil, né, que são os campeonatos da OBR, que As Olimpíadas? Exatamente, Olimpíada Brasileira de Robótica. E eu comecei então a ver aquele meio e os professores, e me encaminhei até os professores, né, fui falar com os professores que mexiam com aquilo e eles começaram a me ensinar sobre robótica, principalmente, na verdade, né, programação em microcontrolador. Mas foi tudo bem informal, não teve nenhuma aula assim dentro de horário, foi algo bem solto, né? Funcionou porque você já chegou a ser campeão estadual na Olimpíada? Na verdade, aí ser campeão estadual foi mais conhecimento, né, a nível de ensino médio, não foi tão de robótica. Vamos dizer assim, que me ajudou mais na final, né? Pode ter me ajudado, influenciado na final. Isso que ele falou, né? Tem os conteúdos tradicionais do ensino médio e tem a robótica. É uma união dessas duas coisas que dá esse novo ensino? De certa forma, sim, porque o principal objetivo da robótica é a construção do conhecimento e aprendizagem através da prática. Então, quando você se depara diante de um projeto que você monta em eletrônica, assim, em equipe, né, você vai construir um projeto que vai exigir que você tenha um nível de conhecimento, seja de física, química ou de outras disciplinas, que através desses conhecimentos você vai conseguir desenvolver um projeto. E o mais interessante é que nessa prática você desperta, peraí, eu parei nesse estágio, o que eu preciso para poder conseguir fazer isso, ou fazer um braço mexer, porque como o motor funciona, e todas essas explicações e conhecimentos estão dentro das disciplinas. Então, quando você, a partir dessa experiência, estuda um conteúdo, esse conteúdo passa a ter mais significado, né? E aí ocorre uma aprendizagem através da forma prática, da construção. Isso tudo que a gente falou aqui, a gente pode dizer então que existe uma robótica educacional voltada exclusivamente para a educação? Sim, claro. A robótica, na realidade, a robótica é uma ciência. Ciência é conhecimento, mas um conhecimento que foi, de certa forma, elaborado, praticado e documentado. A robótica industrial está lá, no campo de trabalho. A robótica educacional é um ambiente onde o conhecimento é praticado. Mas não adianta nada você ter um ambiente se você não tem um objetivo bem definido, com metas elaboradas, porque senão você tem uma ferramenta por si só. Você pode usar kits de robótica, você pode usar várias montagens, mas o que você quer com isso? Você fala em robótica, hoje ainda se pensa uma coisa muito humanoide, né? Robozinhos de filmes de ficção científica. R2-D2, C3PO, do Guerra nas Estrelas. Tem que ter forma humana ou tem que ter movimento humano. E não é, né? Robótica, para quem trabalha com robótica, é um automatismo em geral. Até um portão de garagem pode ser considerado um automatismo robótico. O que a gente faz é tentar dar mais inteligência para isso, é tentar programar ou dar uma capacidade de programação para que essas coisas possam ter um comportamento mais complexo. Né, controles industriais, o controle de uma planta industrial, ou no futuro talvez até um controle, uma intervenção médica mais detalhada, que hoje não, um robô de medicina hoje é uma extensão da habilidade do operador, né, do cirurgião, e não tem autonomia, digamos. Será que a gente chega aí? Chega, acho que rapidamente. Já é possível a gente fazer uma cirurgia num outro país, quer dizer, o cirurgião num país e o paciente no outro país, isso já foi feito. As aplicações disso são inúmeras, né? Pode ser feita cirurgia em pacientes num local difícil, local de combate, e até também em missões, né? Como essa missão da NASA para Marte, pode ser feita a colocação do robô e essa cirurgia à distância. Isso, clinicamente, você já tem essa aplicação. Então, no próximo bloco, outros usos da robótica no dia a dia, na ficção científica, na realidade. Não sai daí, a gente volta já. A palavra robótica foi impressa pela primeira vez no livro Eu, Robô, ficção científica de Isaac Asimov, em 1941. O Universidade está de volta na PUC, no Rio de Janeiro, falando sobre robótica. Duatlon, o que é um duatlon?
Duathlon a competição é uma competição dividida em 2 fases, que acontece dentro da Olimpíada Brasileira de Robótica. E a primeira fase consiste numa prova teórica, com questões de física, matemática, português, a nível médio, né? E a segunda fase, que é a final, que só com os campeões da primeira, ela é uma prova prática. Atualmente é realizada com kits da Lego, né? Os kits chamados NXT, de programação. Kits da Lego, né? Para mim é brincadeira, é uma diversão, mas também é ensino, sem perder a diversão? É ensino, sim. Sem dúvida nenhuma, é a nova proposta que se tem, é o fazer brincando. E a gente tem, dentro das pesquisas da área da educação, crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem em sala de aula e que no laboratório de informática e de robótica, as brincadeiras, que não são brincadeiras, são coisas para valer, são coisas sérias, o nível de concentração dessa criança, ela muda e muda bastante. Então não é brincadeira, é uma nova visão de mundo que a gente realmente está enfrentando, até para futuros treinamentos aí dentro da área da medicina, da própria engenharia, né, do próprio repensar essa questão do novo cérebro que está vindo. E uma visão mais inclusiva, porque aquilo que em um determinado momento pode parecer uma criança problema, a gente acaba descobrindo que é uma criança talentosa. Talentosa, sem dúvida. E a gente está descobrindo isso mesmo, porque a fábrica de tantos fracassados escolares, a coisa está muito séria. E é uma coisa assim que a gente tem que realmente começar a fazer uma releitura disso. As aulas tradicionais, elas não estão cabendo mais na cabeça dessa criança, eles querem coisas novas. Às vezes a gente chega um aluno nosso que é adolescente e chega na sala de aula, ele chega ao professor, poxa, olha só, eu já estudei isso, eu já fiz, né? Então, de certa forma, o interesse por ver a matéria que o professor está dando, né, se torna mais interessante, mas por conta do que ele já viu na robótica. A gente viu, por exemplo, que o Lego é usado para crianças. O que se usa quando a gente parte para o ensino de adolescente? O Lego o kit Lego, ele de robótica, ele é muito interessante porque ele permite você fazer um leque enorme de montagens, coisa assim, ele não é fechado, ele é totalmente aberto, então isso permite que você construa protótipos de uma forma muito rápida e simples, e através daquele protótipo você vai simular uma coisa real, algo que já existe real. Se você quiser construir um guindaste em Lego, você vai construir e ele vai ter o mesmo fenômeno, seja físico e tal, de um guindaste real. Então você pode, através daquilo ali, estudar matemática, a questão da transferência de valores e tudo, física e assim por diante. Ele permite, você cria uma miniatura de alguma coisa que já existe no mundo real. E para os adolescentes você entra com todo mundo dos games? A ideia dos games é a virtualização, né? Então, quando você tem hoje um kit que te permite criar também objetos e robôs que possam interagir entre si, de certa forma também é um game, né? E assim, já existem pesquisas e estudos de você fazer robótica à distância. Você cria um determinado programa à distância, envia para um robô que está em outro lugar e através daquele robô vai ser aplicado a programação e vão interagir. De certa forma se torna um game também. O que é o RioBots? É uma equipe de desenvolvimento de robôs de competição universitária aqui da PUC-Rio, em que nós fazemos robôs para competir em várias modalidades. A principal é a combate de robôs, mas tem também de sumô, tem um seguidor de linha, um que segue e apaga um fogo, tem todos os tipos de competições. Como é que é esse combate? O combate é uma luta realmente entre 2 robôs dentro de uma arena blindada. Os 2 robôs são radiocontrolados e lutam num round de 3 minutos. E eles competem por categoria de peso. Então, a categoria mais famosa é a Heavyweight, de 100 quilos, em que eles entram na arena, tem armas mecânicas que giram, ou lâminas a rotações muito altas para tentar destruir ou desabilitar o oponente, ou jogar ele para fora da arena.